é Ronise, escritora e consultora literária, e aproveitando que nós estamos em outubro, mês de horror, nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para quem está tentando escrever uma história do gênero. Então, se você gosta de horror, gosta de ler ou está tentando escrever uma história de horror, aproveita e já deixa sua curtida aqui no vídeo, que é para ele poder chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Aproveitando para entrar no clima, vamos trazer aqui os 3 tipos de terror que o escritor Stephen King diz que existem na literatura. Segundo o autor, o primeiro tipo é o repugnante, que pode ser representado por várias cabeças rolando por uma escada. Quando as luzes se apagam, uma gosma verde aparece no seu braço. O segundo tipo é o horror, o sobrenatural. Aranhas do tamanho de ursos, mortos se levantando e andando por aí. Quando as luzes se apagam, algo com garras puxa o seu braço. E o terceiro, segundo Stephen King, é o terror. Quando você chega em casa, percebe que tudo que você tinha, tudo que estava lá, foi trocado por algum substituto. Quando as luzes se apagam, você sente que tem alguém atrás de você. Você tem certeza que tem alguém atrás de você. Você até mesmo sente a respiração de alguém atrás de você. Mas quando você olha para trás, não tem nada. Já deu para entender do que estamos falando, né? Mas por mais que estejamos acostumados a ler histórias de terror, a assistir filmes de terror, quando passamos para o outro lado, estamos tentando escrever uma história do gênero, é preciso prestar atenção em algumas coisas. Aqui vão elas. Primeira dica: quanto mais real, mais assustador. Se o objetivo do livro é aterrorizar o leitor, afinal, foi para isso que ele pegou esse livro para ler, então é preciso que ele esteja à mercê do que aconteça na história. Em outras palavras, o que está acontecendo na história poderia acontecer com ele também. Então, quanto mais elementos conhecidos e familiares ao leitor, mais ele se sentirá vulnerável e aterrorizado. Afinal, ele sentirá que também não está salvo do lado de cada livro. Esse é o motivo pelo qual os chamados filmes de found footage se tornaram tão populares nos últimos anos. Found footage é um gênero de filme surgido nos anos 80 e que tenta se assemelhar um pouco ao documentário, pegando emprestado uma certa veracidade, o que aumentaria o sentimento de terror. O filme que popularizou o gênero foi Bruxa de Blair, filmada com uma simples filmadora para tentar imitar uma filmagem caseira e com isso aumentar a veracidade da história. Transfira isso para a literatura. Pense em como você poderia criar uma história em que tudo parecesse muito mais verídico e, portanto, causasse um impacto ainda maior no leitor. Segunda dica: não dá para fugir dos clichês, mas dá para reinventá-los. Muita gente reclama que não há nada de novo no horror, que são sempre os mesmos clichês, sempre as mesmas histórias. Não deixa de ter seu fundo de verdade. Mas o que muitos esquecem é que essas histórias continuam sendo tão populares porque tratam de temas inerentes à natureza humana. Medos que ultrapassam gerações, temores que jamais deixarão de assombrar o ser humano. O desejo que se torna realidade, mas acaba se mostrando tão mais terrível do que se imaginava ser, é a base de muitas histórias de terror. No entanto, ao olharmos para elas mais atentamente, veremos o quão diferentes são umas das outras. Isso porque cada autor impingiu à história o que ele acredita que é aterrorizante. Emprestou-lhe seus próprios medos e criou um universo próprio de medo e tensão. É preciso, então, ler muito do próprio gênero. E às vezes acaba-se até seguindo alguns exemplos do autor que se admira. Mas em meio a isso tudo, é importante descobrir a sua própria voz. O que te deixa realmente perturbado? Pense nos seus próprios medos. E a terceira, mas não menos importante dica, aliás, eu diria que até talvez seja a mais importante dessas 3, é que o mal ele precisa estar personificado na sua história. O tema do mal é muito comum nas histórias de terror, mas ele por si só não se sustenta. Onde muitos autores falham é justamente na tentativa de personalizá-lo dentro da narrativa. Dizer simplesmente que determinado personagem agiu daquela maneira porque o mal exerceu uma influência sobre ele é arranjar uma desculpa para a história e não criar um plot. Aliás, se você não sabe muito bem o que é plot, tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso direitinho. Vou deixar o link aqui nos cards.
O mal, ele precisa estar personificado em algo que faz parte da história. Uma pessoa, um objeto, um lugar. Melhor ainda, ele deve se manifestar em algo inesperado, algo para o qual não se tem nenhum tipo de precaução. Quanto de sofrimento ele pode causar? Evite aquilo que parece mais fácil, porque já foi demasiadamente utilizado. Por exemplo, muitos escritores gostam de utilizar crianças que são más pelo simples motivo de que são crianças, sem nenhum motivo plausível que justifique suas ações. Crie algo com que você se envolva e que você se sentiria de fato aterrorizado. It, de Stephen King, é um ótimo exemplo de personificação do mal com algo inesperado. Palhaço. Então, que outras características aí você identifica nas histórias de terror e que gostaria de compartilhar com a gente? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele nas redes sociais para que outras pessoas que estão tentando escrever alguma história do gênero também tenham acesso a ele. Te vejo no próximo vídeo.